Bem-vindos a mais um podcast do Civox e hoje eu tô aqui com uma grande líder da geração Z, Ana Gozzi. Conta pro pessoal quem você é, o que você faz, como é que você veio parar aqui, de onde você me conhece? Bom, Lei, primeiro é um prazer estar aqui. Eu adoro podcast. Podcast, pra mim, é um grande formato de entrega de conteúdo. Eu gosto de consumir. Acho muito legal você conseguir consumir enquanto você dirige. Quem mora em São Paulo vai entender. Você passa 30, 40 minutos pra ir pra qualquer lugar. E eu É acho que verdade. eu venho de uma geração que tá se preocupada em estar produzindo o tempo todo. Não que seja saudável, mas pra gente o podcast tem sido uma forma de consumir informação fácil e Uhum, rápida. Então, eu adoro podcast, primeiro falando isso. Eu faço hoje a liderança do Compra Aluga Agora, que é uma startup do mercado imobiliário. E uhum. também tenho uma agência de marketing, que é. Aí eu divido a gestão, né, do Compra Aluga Agora, e a agência de marketing é só minha, tem minha carinha, e é completamente feminista e feminina, que são duas coisas diferentes. Eu conheci a Lê, eu estudei oratória por um ano, pelo menos, assim, direto. E a Lê era uma das profissionais que me acompanhava, né? Você era minha Uhum. fono, uma época. Eu tive uma fono que eu nem lembro o nome, mas também não citaria, que ela tinha uma abordagem diferente, aí eu não bati muito bem com ela, e a minha professora de oratória sempre falou que eu preciso me dar muito bem com a minha fono, e aí eu troquei, e aí eu conheci a Lê, foi de lá, depois a Lê virou minha mentora, né, de comunicação, Uhum. porque eu tenho uma trajetória na minha carreira que eu quero chegar lá, né, então você me ajudou nessa parte. Foi isso. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, já está É, chegando. tomara, Vou deixar o tomara. pessoal curioso aí. É, nem fala, porque vai Nem vou que... falar, mas eu já tô visualizando que já deu certo. Uhum, Que eu acabei de falar num outro podcast que mais de 50% é a nossa mente. Primeiro a gente já tem que se enxergar lá. alcançando algo. Uhum. E aí, falando nisso, a gente tá aqui para falar da geração Z. Porque a maioria hoje dos meus mentorados são de outras gerações, né? O pessoal mais velho, que já tá em grandes cargos, etc. E eles vivem reclamando para mim da geração Z. E fala assim, não, porque a geração Z não tem ambição, não tá se vendo lá na frente conquistando as coisas, não quer crescer, não quer ir pra liderança. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, primeiro eu tenho que dizer que isso é errado, porque segundo o site da Líderes, a gente é a geração mais empreendedora do mundo, que já Olha passou só. pelo mercado de trabalho. Então, não estão considerando os alfas, que são mais novos, mas desde que as gerações estão no mercado de trabalho, nunca existiu nada igual a geração Z. E onde a gente vê isso se comprovando é nos criadores de conteúdo. Quantas pessoas não querem ser criadores de conteúdo? E criadores de conteúdo nada mais são do que, de fato, empreendedores. Então, Uhum. um vídeo no TikTok, que foi um exemplo que eu levei pra palestra que eu fiz no TEDx. Um vídeo no TikTok da Camila Pudim movimenta mais de 1,5 milhão de reais. Aquele que bomba, sabe? Porque ela tem Uhum. entre figurinos, entre videomaker, entre PR, entre tanta coisa, isso virou uma economia. Então, mais do que só, além de uma tendência, já movimenta a economia brasileira. O Brasil é o país que mais consome criadores de conteúdo do mundo. Então, Uhum. assim, dizer que a gente não tem ambição é errado. Talvez as pessoas só não estão sabendo nos estimular bem o suficiente, porque querendo ou não, esse mercado de serei o meu próprio chefe, vou ser empreendedor, é muito romantizado, é bem mais difícil na prática, a gente sabe, mas é Uhum. mais atraente também. Então a gente precisa tornar o mercado de trabalho tradicional mais atrativo para a geração Z, e para isso você precisa aprender a língua que nós falamos. Uhum. E é tão interessante ter gente dentro da empresa que é um intraempreendedor, né? Uhum. Como é que você estimula isso na geração Z? O que que a gente pode falar pro pessoal que tá aí? Algumas coisas. Eu acho que primeiro é super importante estudar a geração Z. Eu acho que informação é poder. Então, leia sobre, se você tem pessoas da geração Z, sente e conversa, porque a nossa geração, ela tá super acostumada a dizer como se sente, a gente já vem de um lugar onde terapia é ok, não é mais coisa de louco, então todo mundo Uhum. fala mais abertamente, já é mais vulnerável, que a vulnerabilidade é uma coisa que uma grande escritora que eu amo, que é a Brené Brown, falou que isso ia vir a ser um pré-requisito. E hoje Uhum. isso é verdade, você precisa ser vulnerável. Então a geração Z tem mais facilidade em dizer o que quer e o que precisa. Então basta perguntar e ter uma escuta ativa. E não impor os seus valores, porque a gente tem que entender que o mundo, ele é cíclico, muda. E muitas vezes a história é um pêndulo, então ela vai muito ou para esquerda ou para direita, nem falando de partidos políticos, mas vai muito para um lado, depois para o outro, até achar um equilíbrio. Então Uhum. a gente precisa entender que a geração Z hoje movimenta muito a economia e que até 2030, 75% da força de trabalho vai ser millennials e geração Z. A gente precisa entender eles. Para isso, basta ouvir. A gente publica até demais, né? E se expõe até demais Uhum. nas redes sociais. Procura, pesquisa. Eu acho muito interessante. Eu até queria trazer um exemplo que não é do mercado de trabalho, mas
de como mudou a mentalidade. A British Vogue, você viu o post dela, a matéria que ela lançou, que fez um rebuliço sobre como namorar é vergonhoso hoje em Ah, dia? eu vi que você postou até no seu Instagram também, foi bem Não, legal. foi um negócio. Você abre o TikTok, só se fala nisso. Uhum. E por muito tempo não era assim. Só que a minha geração hoje olha para relacionamentos com outros olhos. Como a gente fala muito de sentimento, a gente tem até um espaço que virou as redes sociais para Uhum. estar conversando, vendo questões que são problemáticas, a gente desromantizou o amor romântico. E isso já pegou um veículo de comunicação super tradicional, super pró-casal, Uhum. e esse veículo entendeu que, eu preciso falar a língua dessa nova galera que tá vindo aí. Estudaram e fizeram uma publicação que mexeu o mundo. Não foi só na Inglaterra, foi no mundo todo. Então eu acho que basta perguntar e ouvir. Então, só pra gente ir organizando aqui. Primeira coisa, ouvir a É. geração Z e entender sobre a geração Z. E aí, quais são as principais diferenças quando a gente olha para as gerações, né, os mais velhos e a geração Z? Eu sou meio parcial. Eu gosto demais da minha geração. Mas eu tenho um bom lugar de fala entre millennials e geração Z, porque eu sou uma zillennial. Eu nasci em 98, então foi 2 anos depois que começou a geração Z, então eu tenho muitas características de millennials ainda. Mas os Uhum. millennials, eles são o que a gente chama de geração do burnout. Então, é uma geração que criaram muitas expectativas em cima dos millennials. E eles entraram num mundo onde tivemos crises políticas, crises econômicas. Então, comprar uma casa, um terreno é muito mais caro e requer muito mais. Então, são pessoas que Uhum. viveram nesse modelo CLT por necessidade e não tinha espaço muito para questionar. Elas tiveram que se moldar ao que tinha ali. E a Uhum. gente vê também que é a geração que até hoje, né, conseguiu ter menos imóveis próprios no nome. Tá. E aí a geração Z, diante de um grande avanço das redes sociais, a gente achou um espaço para se comunicar, a gente conseguiu entender que algumas coisas estão erradas e que existem outros caminhos e eu não preciso necessariamente fazer faculdade, aí fazer estágio, aí ficar 5 anos sem receber um aumento e Uhum. morrer, igual eles falam, né? Que millennial nasceu, trabalhou e morreu. A gente não quer esse tipo de formato. A gente olha para esse tipo de vida do síndrome do burnout, de ficar doente trabalhando e mesmo assim não conseguir viajar muitas vezes, não conseguir ter imóvel próprio, com outros olhos, assim, como não é isso que eu quero para minha vida. Uhum. Então, eu acho que o mundo mudando e é muito rápido, né, muito imediatista, a gente tendo acesso a tanta informação, a gente vem com propostas novas e com pedidos novos, mas eu não acho que esses pedidos, eles nunca existiram. Eu acho que eles já estavam sendo feitos, sabe? Ali tava cozinhando. E aí a Uhum. gente recebeu e falou, pô, eu vou pedir, porque eu tenho um espaço pra pedir. As redes sociais tornaram a gente muito forte. Isso é um fato. E aí a gente vê pessoas trazendo problemas que a gente enfrenta, então a gente se identifica, vê que é um problema e não tem mais vergonha de pedir. Acho que a gente só vocalizou problemas que já existiram. E talvez seja mais difícil lidar com a gente porque a gente fala. Uhum. O que é totalmente diferente das outras gerações, que O não que é. sabiam se posicionar, se colocar. A gente já chega falando mais, se colocando, talvez parecendo ousado demais. E aqui Uhum. eu me coloco, porque eu também sou Masilênio. Eu já escutei frases, inclusive. Gente, olha essa frase aqui. Letícia, você parece um pincher latindo para um Doberman. Porque você é pequenininha e mulher, com certeza. E aí eu fiquei assim, caramba. Depois, sempre que eu encontrava essa pessoa, tem que levar mais no humor, né? Eu falei assim, será que eu já evoluí? Pelo menos eu virei um Cocker Spaniel. Mas é. Não sei se um dia eu vou virar um Doberman, mas Uhum. um vira-lata caramelo. Pode Tá ser. É famoso já, né? melhor. Tá bom. É melhor, é melhor. É melhor. Eu acho que assim, eu acho não, na verdade. Tem uma pesquisa que mostra que 50% dos colaboradores, eles afirmam que eles acham que saúde mental é uma responsabilidade da empresa. A gente Uhum, começar a pedir, você repara que a gente nem representa ainda 50% do mercado de trabalho, logo esses números não são geração Z. E uhum, só pra contextualizar, existem gerações Z que têm 15 anos de idade, então que ainda nem no mercado de trabalho estão. Então não estão sim. nessa conta. Então você vê que, na verdade, é uma demanda que existe há um tempo já. As pessoas entendem que isso é importante e não são necessariamente geração Z. É que eu acho que a gente tem um pouco mais de coragem e um pouco menos de noção, e aí a gente vai lá e pede essas coisas. Mas eu também acho Eu gostei muito. dessa soma. Coragem, mas sem. Mas um pouquinho menos de noção. Uhum, Mas eu acho que é muito burro do ponto de vista da empresa
você saber que tá tendo. Meu, a economia mudou. O jeito de se consumir mudou. Uhum. Eu estudei, quando eu comecei a estudar marketing, existiam os 4P do marketing. Hoje os P's já morreram. Agora se fala em C's. E quem que Uhum. mudou isso? A geração Z mudou isso, porque eles consomem diferente. Então, nós consumimos diferente. E você pegar, ver as reclamações que são tragas por uma grande quantidade de pessoa que vai ser no futuro a força de trabalho e ignorar é muito burro. Eu acho, pelo menos, muito burro, porque você tá eliminando uma parte dos trabalhadores da sua empresa, mas também eliminando uma parte dos consumidores, que é a geração Uhum. Z. Com certeza. E para trazer uma comunicação boa, eu acredito em representatividade. Você precisa ter pessoas que são e fazem parte daquele grupo para te explicar, porque eu não sei me comunicar com pessoas muito diferentes de mim necessariamente, fazer uma propaganda, enfim, eu acho que quando você traz alguém que vive aquela realidade, ela consegue te dar um caminho melhor, porque é dela. Uhum. Ou seja, líderes que estão aí nos ouvindo, se você tem hoje pessoas da geração Z e tá falando, poxa, mas aquela pessoa é muito ousada, ela chega, ela fala, como assim? Ela não tá respeitando a hierarquia que tem aqui dentro, e eu escuto isso, tá, gente? Então eu vou trazer, assim, de alguns mentorados, e eu falo geralmente pra eles, mas para ver como você pode tirar o melhor dessa pessoa, como você se conecta com ela a ponto dela te dar um resultado muito melhor, porque às vezes você quer exigir X dessa pessoa. Ela pode te entregar 10 vezes esse X se você souber se conectar. Que é o que a gente tá falando aqui, a geração Z, quando engrena, engrena, né? Não, e a gente vocaliza. Então, assim, no curso que eu tô fazendo em Harvard, o que eles mais falam, e se isso acontece na empresa de vocês, é um grande privilégio. É você criar um espaço psicologicamente seguro para que as pessoas consigam falar e que possam dar opinião. Porque às vezes a minha Uhum, ideia não é tão boa quanto a minha ideia mais a sua somada. Então, se a pessoa ela tá vocalizando N problemas, só tenta mudar a mentalidade do tipo, esse problema existe, mas então me traz uma solução e vê o que ela te traz. Porque às vezes é ótimo, é ótimo. E eu já recebi soluções para problemas que os meus colaboradores enfrentavam que não mexeu no meu budget, sabe? Foram aham. mudanças finas que para mim não fizeram diferença nenhuma e para eles fez uma grande diferença. Então eu acho que se a pessoa fala, em vez de você olhar, a pessoa reclama, né? Em vez de você olhar com maus olhos, talvez você tenha conseguido criar um ambiente muito bacana, onde a pessoa se sinta segura de se comunicar, mas faça alguma coisa a respeito. Que seja. Eu prefiro pessoas também que tragam soluções. Eu não gosto tanto assim de pessoas que só trazem reclamações. Mas então proponha. A gente tem uma coisa lá na empresa que é. A gente manda um formulário semanal, Uhum, anônimo, para todo mundo. E tem que responder necessariamente, se você optar por responder, porque ele é optativo. Mas se você aham. optar por responder, você necessariamente tem que responder as 3 perguntas. E uma delas é o que deu certo na semana, o que deu errado, e pro que deu errado, o que você sugere que mude. Porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de reclamar. Porque às vezes tem gente que reclama por esporte. Isso é independente da geração, todo mundo reclama por esporte. Uhum. Então, você obrigar ela a criar uma solução pro problema dela, já vai fazer ela pensar 2 vezes. Será que isso aqui tem solução? Olha como dá pra resolver. E aí é bem legal, assim, no começo a gente recebia muito, agora a gente recebe menos, né, essa Aham. resposta no formulário, mas a gente ainda recebe. Isso é um bom sinal de que a gente tá conseguindo construir junto com a equipe um ambiente bacana. E minha equipe é formada por millennials e geração Z. E eu preciso dizer, ambos reclamam, tá? Não é só a geração Z. Não, não importa a geração, Não, reclamar faz parte. reclamam, reclamam. E tem uma teoria que eu gosto muito de falar, que eu acho que eu fiz um paralelo. Existe uma teoria que se Uhum. chama A Majestade ao Bebê. Você já ouviu falar? Mas explica pro pessoal. A Majestade ao Bebê é uma teoria de que quando o bebê, ele chora porque ele precisa de alguma coisa. E é a única forma de comunicação que ele conhece naquele momento. Então ele chora pra você dar uma mamadeira, ele chora se ele tá carente, ele chora se ele tá com sono. E aí a Majestade ao Bebê tá sendo aplicada agora para as redes sociais. Por conta do algoritmo, a gente tem recebido os conteúdos que tem mais a ver com a gente. Então quando vem uma coisa que não tem tanto a ver com a gente, aquilo já causa um estranhamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu peguei esse exemplo da Lela Brandão, que eu adoro. Tô fazendo um bolo de coco. Postei a receita do bolo de coco. Aí vem uma pessoa e me pergunta assim: e se eu não gosto de coco? Gente, se você não gosta de coco, então esse vídeo não é pra você. Essa receita não é pra você. E foi isso que a dona da página respondeu. Só que isso ofendeu muito mais a pessoa do que se ela tivesse mandado a pessoa pra aquele lugar. Porque a gente tá acostumado a ser o centro por conta desse algoritmo que só entrega o que a gente quer. E Uhum. pensa numa geração que cresceu exatamente assim. A gente tá super acostumados a receber só o que a gente quer. A gente é mimado mesmo, eu não vou nem mentir. Geração Z é mimada, gosta das coisas do jeito dela. Mas eu encontrei nos meus liderados
um meio do caminho que funciona pra mim e funciona pra eles. Mas pra isso, precisa ouvir. E às vezes você quer responder. Mas Harvard me ensinou que, enquanto líder, você tem que deixar primeiro a pessoa falar, pra depois você falar. Porque senão você já talvez iniba ela de falar. E falar não é uma coisa ruim, é uma coisa excelente. Inclusive, se as pessoas conseguem falar. Uhum. Então, se o pessoal tá falando na sua empresa, isso é ótimo. Você já tá sendo um bom É, líder só delas estarem falando. Agora a gente pode melhorar ainda mais ouvindo isso e e, aplicando. e fazendo com que elas falem mais, por exemplo, com esse formulário anônimo. Eu É. até faço um parecido que é o que bom, que pena, que tal. Então eu Aham. dou uma aula e pergunto, gente, o que que foi? E anônimo, né? Que bom, que pena e que tal? E o que tal é dar uma sugestão do que pode ser melhor, né? Sim, pra mim funciona também isso, porque eu não gosto também de reclamação por reclamação, sabe? Uhum. Sei lá, teve uma vez na empresa que a gente dá café da manhã, e aí a gente comprava leite de vaca. E aí eu tomo leite de amêndoas. Eu comecei a comprar pra mim leite de amêndoas, mas só eu tomava. Aí veio uma pessoa assim, você pode comprar leite de cabra? Gente, aí não, entendeu? Aí não dá. Aí eu vou falar, pô, tem duas opções. Dá pra você escolher uma ou outra, ou não tome leite. Mas foi uma pessoa, nem foi da geração Z, mas é uma reclamação que pra mim é uma reclamação por reclamação, entendeu? Essa Uhum. daí não faz diferença. Primeiro, que eu não sou obrigada a dar café da manhã. Segundo, que já tem duas opções. Vamos estar abraçando essas duas opções? É isso. E às vezes a gente precisa ser firme. Mas é bom a pessoa ter tido oportunidade de falar. Foi uma reclamação, na minha opinião, não muito boa? Foi. Mas ela pelo menos sentiu espaço pra vir e me falar, entendeu? Uhum. Então é. E é bom também a gente saber responder a isso. Porque se você tem uma cara de assim, o que você tá falando, minha É. filha? Já ferra, porque aí da próxima vez ela não vai ter mais coragem de falar as coisas. Então, Sim. mesmo sendo uma coisa que você acha que não foi legal, você fala assim, que bom que você trouxe esse ponto. É, não, é Sabe que eu ainda excelente. não tinha pensado pra parar nisso? É. Mas tem duas opções hoje que atendem muito bem a empresa que tá aqui, né? Então, você pode ficar à vontade se quiser trazer o leite de cabra. É, exato, a geladeira tá lá. Poderia ter respondido isso, inclusive, se você quiser trazer, pode trazer, bota seu nome pra ninguém pegar. E é isso. Uhum, Mas eu sou apaixonada pela geração Z, assim. Eu acho que a gente traz valores que são excelentes e que precisavam ser tragos, sabe? Assim, a COP que tá acontecendo agora, uhum. lá no Pará, veio atrasada, né? Assim, a gente destruiu o mundo. Destruímos. Nem vou falar minha geração, porque não Não, foi. e bem quando tá rolando a COP30, inclusive eu tenho mentoradas que estão palestrando lá, Ai, que como legal. A Elisa Rodrigues tá em 6 painéis, essa é uma que eu posso Isso é falar. muito legal. Acontece tudo isso, né? Tem um tornado passando no Brasil, um monte de coisa assim. E, gente, Gente. e assim, eu entendo, a geração X foi, os boomers e a geração X destruíram o planeta, destruíram. Millennials, com todo respeito na mesa, olharam, falaram, nossa, que ruim, farei nada. E aí a geração Z olhou e falou, pera lá. Não, eu tenho uma amiga que trabalha num banco de investimento e ela chama a geração Z que investe, quando você investe num banco de investimento ESG, ele opta por empresas que são que tem realmente valores ESG, que Uhum. seja social, que seja ambiental. E não é que elas não ganham dinheiro. A minha amiga chega com uma equipe dela, monta um plano para sua fazenda, para o seu agro, para sua pecuária, você vai continuar tendo, mas de uma forma que polua menos, de uma forma que seja mais respeitosa com o meio ambiente, você vai continuar faturando igual ou mais. Então, são Uhum. empresas conscientes. E aí ela chama a geração Z, né, que são os herdeiros que investem dinheiro lá, porque na nossa idade, ou para você investir dinheiro, você precisa ser herdeiro, ou muito, 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 muito fora da curva e já tá indo muito bem. Uhum. Mas ela chama de herdeiros do bem. Ela falou que é Pode ser um claramente. empreendedor, influenciador também, né? Pode, pode. Mas ela falou, e isso é uma característica da geração Z. Eles primeiro procuram por investimentos ESG. E como que isso não é bom, sabe? Como que isso não é legal? Isso é excelente. Isso Uhum. eu tô melhorando o mundo que talvez outras gerações destruíram, mas a reciclagem hoje, se você não faz, eu te olho com maus olhos, assim. Eu olho, eu falo mal pelas costas, falo mal na frente. Se alguém joga lixo no chão na minha frente, me incomoda. Eu não sei como isso é ruim, entendeu? Eu não sei porque chamar a gente de geração mimimi, que nem me incomoda mais. Por que que é ruim a gente tá questionando esse tipo de coisa? Não é porque sempre foi certo, o bullying sempre foi legal, o Uhum. excluir pessoas diversas de grandes propagandas, grandes filmes, não é porque isso sempre aconteceu que tá certo. Eu acho que a gente é uma população, a gente é uma geração mais informada, graças às redes sociais. A gente pode Uhum. exagerar, a gente exagera, eu exagero também. Mas a gente só sabe mais, eu acho que informação é tudo. E tem mais coragem, né? De ir lá e querer fazer, querer É, acontecer. E pensando no pessoal que tá aqui, que às vezes tem um time e fala assim, Letícia, mas
às vezes eu não sei lidar, porque no mesmo time eu tenho pessoas de várias gerações. Aí tem aquele cara que super respeita a hierarquia, tem aquela cabeça mais fechada. Aí tem aquele que já fala da geração mais jovem, é ousado e acaba chateando o outro. E tem aqueles da geração Z que some, né? Que isso também acontece. É, tem quiet quitting o nome. Aliás, eu também tô recebendo bastante essa reclamação. Falei assim, gente, mas o que acontece? Eu contratei, a pessoa foi super bem, depois parece que ela sumiu. Conta mais pro pessoal o que que é isso que acontece, por que que acontece, o que que eles podem fazer. Quiet quitting é o abandono do cargo enquanto você ainda tá nele. Então, Uhum. são pessoas que, talvez, na geração Z, são pessoas que não se conectaram com... Lógico que sempre tem pessoas ruins, tá? Porque eu tô falando aqui... Sim. Não, isso de qualquer geração. Tem aquelas É, pessoas que vão fazer corpo sempre mole. tem. Mas quiet quitting é o abandono do cargo enquanto você está nele. E o que acontece muito na geração Z é que ou não se uniu ao propósito, não entendeu direito o propósito da empresa, Uhum. ou não se identificou ali com o ambiente e não se sente seguro de dizer que não se identificou, ou ele não tem um plano de carreira muito claro. Por que que isso é importante pra gente? A gente acabou de chegar no mercado de trabalho, a gente precisa ter um plano de carreira claro. Daqui eu vou pra cá e eu preciso entender o quanto a empresa está se dedicando também em me desenvolver. E eu acho que isso é uma via de mão dupla, assim. Eu quero muito que meu colaborador se desenvolva, porque pra mim, enquanto empresa, isso é importante. Eu vou ter um Uhum. talento dentro de casa. E pra pessoa que tá recebendo esse investimento, a gente acabou de chegar, então qualquer treinamento, qualquer coisa, pra gente é importante. A gente coloca no currículo, a gente coloca no LinkedIn, a gente posta no Instagram. Então, assim, só um parênteses. Olha como é importante investir no seu time, É gente. lógico. Contrate treinamentos de comunicação, de Mas oratória, sim, porque a pessoa se sente valorizada também com isso. é lógico. Então eu acho que existem N motivos pro quiet quitting, mas é realmente um hábito da geração Z de simplesmente abandonar o cargo enquanto ela ainda tá nele. Ela tá contratada, mas ela tá lá Uhum. desmotivada. Às vezes é importante ver se tá tudo bem na vida pessoal, porque por mais que isso é muito geração Z, acontece também com outras pessoas que acabam deixando de produzir ou não aparecendo, e às vezes não tem nada Uhum. a ver com o ambiente de trabalho. Então vale a investigação. Eu acho que perguntar não machuca e entender se aquela pessoa ainda vale a pena para sua empresa, o que que você pode fazer para achar um meio termo ali Uhum. onde que vocês conseguem chegar. Talvez ela precise de um dia a mais de home office, entendeu? A gente não sabe o que cada um tá passando, então eu acho importante a gente ter essa conversa, esse espaço para diálogo. E entender cada pessoa que tá ali. Não é porque você fala assim, ah, não, esse aqui você coloca no mesmo bolo, né? Esse aqui é Não, geração Z, esse daqui é millennium. Cada pessoa é uma pessoa. apesar da E. geração, apesar da geração. Estava falando sobre equipes multigeracionais, né, que tem mais gente. Eu achei, dentro do meu curso de liderança em Harvard, eu achei um negócio muito bom, que é a mentoria reversa. Então, quando você entra num lugar, é muito comum te darem um sênior, uma pessoa que normalmente um sênior é uma pessoa mais velha, né? Uhum. E aí ele vai trocar com você. E ele vai te trazer o caminho das pedras, você meio que só escuta e vai aprendendo, tá? Isso aconteceu comigo já também em uma outra empresa que eu trabalhei. E é super legal, assim, você se sente acolhido, meio que você sabe o que que você vai fazer, porque quando você chega num trabalho a primeira vez, tem muita coisa pra aprender, muito sistema, muito processo. Então é legal Uhum. você ter esse acompanhamento. A mentoria reversa, o que ela propõe é que o jovem, ele também traga coisas dele, então que não necessariamente tem a ver com a empresa, mas olha só, a Meta lançou um óculos agora que grava e tal. Uhum. Aí, tendências, porque a geração Z ainda é early adopter, então a gente pega tendências e a gente costuma usar antes de qualquer outra pessoa. Uhum. Então a gente tá ali no comecinho. Pô, olha que rico você trazer uma informação dessa, uma tendência que tá emergindo ainda, não emergiu, tá emergindo pra dentro do seu trabalho e uma pessoa sênior vai olhar com os olhos de como é que eu posso pegar isso que é novo e Uhum. introduzir num espaço que eu conheço tão bem. E aí é uma troca. Não é só um mais júnior que fala ou mais sênior, mas ele consegue fazer essa parte estratégica do caraca, o óculos da Meta é show. Vamos comprar um pra empresa, porque aí no próximo evento que a gente for, a gente grava XYZ e faz XY campanha. Uhum. Mas é muito legal, porque aí você derruba muros, porque eu acho também, como a gente fala muito mal da geração Z no geral, eu já falei também, imagino que muita gente fala, a gente tem uma percepção muito ruim. E não é todo mundo que é o mimado, que não quer fazer nada, que não tem ambição. Eu não vejo isso no meu trabalho com nenhuma das gerações Z lá. Uhum. Então, eu acho que essa mentoria reversa também serve pra derrubar muros mesmo. E eu acho que ajuda um a entender melhor o outro e Sim. criar um ambiente mais em paz mesmo, um ambiente mais gostoso pra ambos. E eu acho que a pessoa sênior vai ver que nem todo pedido da pessoa júnior, ou que seja tendências ou qualquer coisa, não tem validade, entendeu? Não tem valor. Uhum.
E eu acho que a troca é excelente, inclusive. Então, eu gosto muito da mentoria reversa. Então fica essa dica, faça uma mentoria reversa. Uhum. E aí muita gente pode virar. E depois eu posso dando as dicas de comunicação aqui, porque tudo isso tem a ver com comunicação, né, gente? Uhum. Então, primeiro, a pessoa sentir a vontade de conversar com você, de dar uma opinião. Se o seu time não tá conseguindo fazer isso, você tá sendo o chefe, não o líder. E a gente já Uhum. conversou aqui em outros podcasts sobre essa diferença. Sim. E aí, outro ponto bem importante aqui que o pessoal me pergunta: Letícia, mas como conseguir me manter como líder se eu tô deixando o outro também dar pitacos no que eu tô fazendo? Isso chega pra você também? Como é que você lida com isso? Olha, eu não olho pra isso desse jeito. Não acho que as pessoas darem pitaco na minha liderança me faz menos líder. Na verdade, eu acho o feedback muito bom de receber. Claro que tem uns que eu concordo, outros que não. Mas lendo Brené Brown, que eu amo, na Coragem para Liderar, ela diz que nossos melhores assets em todas as empresas são as pessoas. Uhum. Então, eu ser um bom líder não é só a minha empresa estar indo muito bem, é o meu time gostar de trabalhar lá. Eu tenho um cara no trabalho lá, o meu CMO, ele fala: a gente vai ter que trabalhar todos os dias, melhor que a gente faça de forma feliz do que de forma ruim. Então, eu trabalho para criar um ambiente legal. E também existem N estudos da McKinsey que mostram que um ambiente de trabalho gostoso, que as pessoas gostam de estar lá, também é mais produtivo. Então, também é mais Uhum. interessante para mim. Logo, pitacos na minha liderança, eu posso acatar ou não. Isso não é um problema. Eu acho que tem a ver com o que você quer construir, se faz sentido com você, com a sua personalidade também. Tem coisas que a geração Z ama que pra mim eu acho que não faz sentido e não funcionaria no meu ambiente de trabalho. Uhum. Mas eu não acho que pitacos na minha liderança me faz menos líder. Eu acho que isso vem de talvez um lugar de insegurança sua. Eu tô entrando numa terapia, mas um lugar de insegurança seu que pega Não, e é quando a pessoa te dá importante um a gente entrar pitaco. nesse ponto também, né? É, porque eu acho que diz mais sobre você, como você recebe ou interpretou aquele feedback. Às vezes foi só um feedback mesmo. E a pessoa Uhum. continua te respeitando. Entendeu? Assim, eu acho que, ainda mais se a gente tá falando de mulheres, a gente aí tem um outro lugar onde a gente é subvalorizada, onde as pessoas colocam a gente pra baixo, a gente entra num patriarcado que realmente é um fato. Uhum. Agora, você levar pitaco e se sentir menos líder, talvez esteja falando um pouquinho mais de você. Então fica esse exame de consciência É, aí. eu acho, pelo menos. Se pra você escutar a opinião de alguém mais jovem fere a sua liderança, a sua hierarquia, o que seja, tem muito mais a ver com como você tá aí por dentro e também com a forma como você está se comunicando com você mesmo e com o outro. Que aí eu falo dessa comunicação interna e externa, Uhum, né? sim. Porque às vezes pra você, como você cresceu com uma hierarquia que você só tinha que ouvir e obedecer, inverter os papéis agora ou parecer que é muito diferente daquilo que você viveu pode parecer algo que é errado. É, pode estar infringindo sua autoridade. E não é isso, na verdade, a gente está vivendo uma evolução. Porque quanto mais as pessoas não ficarem, né, nessa hierarquia, melhor. A gente vai conseguir ser muito mais criativo. Com certeza. Eu tenho uma ferramenta que eu acho muito legal. Ela não tem um nome, tá? Mas quando Uhum. alguém entra pra trabalhar na empresa, eu mando algumas perguntas. Então, você gostaria de receber seu feedback mensalmente, quinzenalmente, trimestralmente? Você gostaria de receber ele pessoalmente, online? Tem dias que do mês que você prefere ou não prefere? Então, por exemplo, às vezes tem gente que faz terapia na quinta-feira. Uhum. Prefiro que você me dê o feedback quarta, porque aí se tiver alguma coisa que eu preciso rever, eu revejo na quinta. Ou então, tem gente que faz terapia no meu trabalho na quinta e aí quer na sexta, porque aí já vem com tudo Uhum. certinho, reavaliou e aí consegue falar melhor. Então, isso é importante. Além disso, nós mulheres também temos ciclos, a gente é mega cíclica, tem tudo a ver com a lua e aí entra numa parte meio holística, mas eu tenho TPM. Eu não gosto de dar feedback quando eu tô de TPM, porque eu fico muito, Você pode ter muito certeza que o crica. tom já vai ser mais agressivo. Vai, eu vou estar muito mais crica. Então, eu não gosto também. Então, aí eu Uhum. mando, são acho que umas 10 perguntinhas de como a pessoa gosta de ser liderada. Ah, se eu encontrar um erro seu, você quer que eu te avise imediatamente? Ou eu espero e você finalizar, se não for nada urgente, imprescindível, enfim. E aí a gente Uhum. sente junto, e aí eu aponto onde está o erro. Porque eu acho que a gente põe muito esforço, às vezes, numa liderança, que a pessoa que tá recebendo ali, ela não vê valor. E Esse é um bom ponto também, né? então eu acho que quando você traz essa liderança e o que você pode aplicar ali é muito legal, porque você vai estar pondo esforço numa coisa que a pessoa que tá recebendo vê valor. E ela vai Uhum. se sentir muito ouvida. E pra esse mundo que a gente vive, onde todo mundo, né, onde a teoria da majestade ao bebê se aplica a todo mundo, olha a força que você dá pra uma pessoa que acabou de chegar te dizer Uhum. como ela quer ser liderada. Eu acho que o que faz um bom líder é o seu time.
Então, eu quero ser uma líder que faz o meu time feliz e produtivo. Eles têm que entregar a meta, tem que, mas eles têm que estar felizes trabalhando também. Uhum. Então, eu acho que isso funciona bem. Eu acho que esse é um sucesso da liderança, é quando o seu time, não precisa ser muito amigo, mas o seu time gosta de vir trabalhar, sente prazer em vir trabalhar e ainda assim entrega bons resultados. Um não exclui o outro. Eu acho, Uhum. na verdade, que um caminha pro outro. Não, um aumenta muito mais a É, produtividade e a eficiência. E, gente, olha que delícia isso, você poder dividir a responsabilidade. Porque às vezes você fica ali achando que você tem que liderar de um jeito, sim, e é isso, o outro nem tá percebendo tão bem essa liderança. E sim, na hora que você divide com ele, você, na verdade, deu a responsabilidade pra ele e fica mais leve pra você também. com É. certeza. Eu acho uma ferramenta excelente, inclusive, acho que as pessoas deveriam super usar. Vem umas Então, coisas absurdas. Tipo, eu contratei, meu trabalho é híbrido. Gostaria que fosse só home office. Aí não dá, porque assim, você foi contratado você no foi híbrido. contratado de. É, mas Tá. acontece. Então, algumas coisas você tem que conversar. Olha, então, isso aqui não vai ser possível, porque você foi contratado pra ir tantas vezes na semana, entendeu? Mas, Eu ia perguntar isso. E quando aparecem umas coisas que você fala assim, puxa, isso aqui não vai dar. Aí é só uma questão de chegar e conversar, né? isso não vai Tá dar, tudo mas eu bem. consigo fazer isso e isso. Eu dava feedback mensal, né, pra todo mundo. Hoje, Uhum. grande parte ainda prefere feedback mensal. Eu vejo que o meu time, especialmente os meus liderados da geração Z, eles querem saber se eles estão no bom caminho. Eles querem saber se o que eles estão fazendo tá legal. E o Uhum. mensal é legal porque a gente tem projetos que duram 15 dias no máximo mesmo, não muito mais que isso. Então, você finalizou aquele projeto, eu vou te dar parabéns, Lê, por isso aqui, ó. Depois de 3 meses, eu vou te falar, você teve 3 meses incríveis, mas talvez eu não me lembre exatamente quais foram os pontos altos que você teve. Ou Uhum. talvez não tenha o mesmo valor do que na sua entrega, do que quando você fez. Então eu gosto muito do mensal e os meus liderados Gen Zers gostam também. Eles gostam bastante de estar recebendo esse tipo de feedback na hora. Até porque, Sim. né, você dá até quem precisa melhorar, você dá um tempinho ali pra ela melhorar, em vez de esperar 3 meses pra falar de uma coisa que aconteceu há 3 meses. Não, e se você esperar 3 meses, aquilo já tá muito Sim. pior quando você vai dar o feedback e já juntou com várias outras coisas. E daqui a pouco você já tá pensando em desligar a pessoa e ela nem tá sabendo que ela tá indo mal, né? Então, Aham. assim, gente, vamos dar mais feedback. E eu acho que a gente tem que dar um desconto pra geração Z, porque a geração Z agora somos os jovens. E, tipo, historicamente, os jovens sempre brigam por mudanças. Se você vê Uhum. qualquer manifestação, grande protesto de mudança, você vê em sua grande maioria universitários. E É não é verdade. Gen Z, é todo mundo. Os millennials já foram muito zoados pelas outras gerações, e agora é a nossa vez. A gente tá, é nossa vez de receber. Uhum. Só que, eu vi até um vídeo, não sei se você viu recente, acho que foi ontem, anteontem, saiu o Robert Pattinson falando que ele gravaria outro Crepúsculo, mas que ele se considera Gen Z. Aí ela, assim, a mulher, mas moço, você é millennial. A É. mulher, a Jennifer Lawrence. Ela, mas você é millennial? Ele, não, mas eu vivo os valores da geração Z, eu sou Gen Z, assim. É legal ver a mudança que a gente tá trazendo para alguns comportamentos Uhum. dentro do mercado de trabalho que eram abusivos, que eram assediadores, comportamentos que as pessoas não tinham coragem. Então agora você sempre precisou ter uma ouvidoria, mas quantas vezes será que chegava um e-mail antigamente dizendo que aconteceu alguma coisa dentro da empresa? E É. esse é um ponto interessante também da gente colocar, porque, por exemplo, eu também, antes de ser empreendedora, trabalhei em outros lugares, né, gente? E aí, eu já vivi essa situação de perceber que o que estava incomodando não era o meu comportamento de ser mais jovem, de me colocar, mas sim, e aí, principalmente falando de relação entre mulheres, né, que é sempre mais desafiador, essa mulher estava incomodada muito mais porque ela não teve o que eu podia estar tendo naquele momento. Uhum. Não teve a voz que eu podia estar colocando ali, não teve as mesmas oportunidades. Então, às vezes, essa pessoa que tá lá na frente, e falando tanto de homens quanto mulheres, né? Ela fica assim, não, mas eu não tive isso na minha época. Como que eu Ah, vou deixar sim. essa pessoa ter isso agora? E não é nem consciente. Depois você percebe, né? Depois você faz muita terapia, você começa a perceber o outro, você percebe que, puxa, não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa, É né? lógico, eu acho que você tem que. Não é porque antigamente rolava trote de faculdade que você tem que continuar dando. Quando você recebeu, você gostou? Eu não tive mais, né, na minha época, mas meus irmãos mais velhos tiveram. E eles queriam Uhum. continuar dando trote, porque eles Não, se eu recebi, receberam. eu tenho que fazer, né? Exato. E não, gente, a gente tem que evoluir. E eu acho que ser um bom líder exige esse tipo de maturidade. De entender que talvez você chegou e você não teve uma orientação muito clara do pra onde você ia, você não teve um plano de carreira desenhado, mas hoje você pode fazer melhor pelos Uhum. próximos que estão vindo aí. E eu acho isso um pensamento tão pequeno, porque é interessante que a pessoa goste de trabalhar lá. É interessante que a pessoa veja um plano de carreira, seja produtivo, seja motivado. Uhum. Então, talvez por essa eu acho até um egocentrismo, sabe? Assim, da pessoa. Sim.
você acaba perdendo um talento, você acaba prejudicando a sua equipe propositalmente, sabe? Então, eu acho isso muito ruim, eu não gosto, não. Eu ia falar a questão do quiet quitting, dos abandonos, né, de trabalho enquanto você tá Uhum. nele, pra você ver que bizarro, tá? Porque as pessoas falam, nossa, a geração Z faz muito isso. A gente realmente abandona o cargo, mas 70% da geração Z prefere ganhar menos se a empresa tiver os valores alinhados com os deles. Então a gente entra num negócio dele tá desmotivado, porque muitas vezes, muitas empresas, elas fazem diversity washing, elas falam que fazem um monte de coisa, e você Uhum. já trabalhou fora, você deve saber. Quando você Sim. entra, a realidade não é essa. Primeiro te vende o sonho pra você entrar lá e depois. Aí você entra e não é isso. Uhum. E aí você também não sente, não vê espaço pra falar, pera lá, mas me prometeram XXX, você talvez fale uma vez, você talvez fale duas, e depois que você viu que não vai mudar nada, você Uhum. fica desmotivado, e fica desmotivado mesmo, e a geração Z fica procurando outro emprego, porque a gente tá começando agora, a gente precisa de uma carreira, a gente precisa começar uma carreira boa. Sim. E é até interessante porque muita gente me fala que a gente quer aumento muito rápido. E aí você traz um dado que mais da metade da geração Z prefere não receber um aumento desde que trabalhe em um lugar que tenha os valores alinhados com os dela. É uma mudança de pensamento bizarra. Não é igual aos millennials, que é talvez dinheiro por dinheiro. No começo era assim. Dado Uhum. que eles estavam num mundo corporativo tradicional, estático, que não ia mudar. Sim. Então, isso foi uma coisa que me chocou, até porque eu também tinha uma percepção de que a gente queria aumento muito rápido. Não, e eu também escuto isso, assim, porque a geração Z quer crescer, mal começou aqui, já tá querendo ir atrás de ser promovido, etc. E na verdade não, né? Olha os dados mostrando Na isso. verdade, não. O que a gente quer crescer, e que aí é verdade, é no sentido de a empresa pagar um treinamento, a Uhum. empresa me especializar. É nesse sentido, eu me sentir valorizado e eles estão investindo em mim. Existe até uma coisa que eu trouxe na palestra do TEDx, que parece bobo, mas recebi o ingresso da rádio, que às vezes eu recebo. Eu dou pra uma Uhum. pessoa do meu trabalho e assistir o filme que acabou de lançar no cinema. Mas ela tem que assistir o que acabou de lançar no cinema. Eu dou justamente pra pessoa que normalmente gosta do tema que saiu, mas isso, cultura, a pessoa consumir cultura, me faz necessariamente uma pessoa mais criativa. Então, eu ganho um desconto num livro, eu dou, não é necessariamente tô te pagando um curso, mas eu tô Uhum. investindo no seu lazer, sabendo que você gosta daquilo, e você vai trazer de volta pra mim ideias. Tipo, meu, eu vi que saiu o Wicked agora, o Wicked é a Bruxa Má do Oeste, que na verdade é super feminista, é muito da causa animal. A gente pode trazer isso pra um post. E aí eles me mantêm informada. Porque a gente, enquanto líder, não consegue fazer tudo. Então, Uhum. você dando o lazer, e aí vão com a namorada, vai com o namorado. Eles dizem aquele momento de lazer, mas na verdade eu tô investindo na criatividade deles, que eles vão me trazer amanhã. E eles ficam só felizes de ter ido no cinema, de ter ido num show. Então, eu acho o investir em lazer também muito legal. Não, e às vezes o pessoal fica pensando, não, mas eu preciso de fazer muita coisa pra engajar, pra motivar. E não precisa, gente. É tão Não. simples fazer isso. E tem a ver com o que eu falo, que é a persuasão com leveza, que é a conexão, que tem a ver com afeto. Essa pessoa sente que tem um afeto. Você foi lá, pensou nela, organizou, fez um convite. Isso vale muito mais do que às vezes você dizer assim, não, você vai ter que ficar aqui 5 anos pra um dia conseguir ter o cargo X, enquanto isso eu vou estar ali só te dando chicotada pra você É. mostrar que você realmente consegue dar conta do recado e algum dia Mas você a vai. gente tem uma plataforma onde as pessoas do trabalho colocam como elas estão se sentindo no dia. E Uhum. aí tem um espaço lá, uma observação, que ela pode colocar se ela quer conversar sobre ou não. Isso, eu não preciso ser amiga de ninguém. Eu tenho sorte de gostar das pessoas com quem eu trabalho. Mas eu Tá. não preciso ser amiga. Eu vejo que a pessoa quer conversar sobre. Eu, enquanto líder, o que me custa ir lá em 15 minutos e perguntar, meu, tá tudo bem? E muitas vezes não é do trabalho. Às vezes são coisas pessoais e que às vezes a pessoa tá mais grossa, mais improdutiva, tá tendo um dia ruim. Que se Uhum. você sabe o que tá acontecendo, te cria empatia. Todo mundo tem dia ruim. Sim. Então, essa troca é importante. Eu acho que essa plataforma facilita, mas se você consegue ter um ambiente onde a pessoa só chega e fala, hoje eu não estou num bom dia, que é o que acontece hoje, é legal. Eu acho muito legal pra você entender que talvez aquela pessoa que é toda alegre não esteja tendo um dia legal. E acontece. Quem não tem um dia ruim? Não, e cria uma conexão. Posso dar exemplos de uma pessoa do meu time. Outro dia eu falei assim, gente, cadê ela? Não tá respondendo direito. Aí eu fui conversar, falei, tá tudo bem? Tá por aí? Ela, não, porque você não sabe o que aconteceu. O meu vizinho acabou de abandonar aqui uma caixa com 6 gatinhos na rua. Eu vi isso, eu fui brigar com ele, aí ele me xingou. E falei, nossa, que história, virou uma novela toda. É, E no final ela tava com 6 gatos em casa, tentando pensar como que eu. tadinha. Ah, E cria toda uma história, uma é, conexão. E depois disso, eu até falei assim: aí, já tu conseguiu doar os gatos. Você cria uma conexão que continua. E você vai entendendo os valores daquela pessoa, né? Porque pode ser alguém que só sim. ia
tem que ligar pra isso. Ou ficar muito brava, sabe? Como assim você não tá me respondendo? Você trabalha pra mim. E aí você já leva a conversa pra um outro lugar. Então, eu Uhum. acho que perguntar se tá tudo bem é muito importante. Eu vi que, para alguns filósofos, na verdade, todas as pessoas, elas são boas, né? Eu não faço mal pra você, Uhum. necessariamente querendo te fazer mal. Então, sei lá, se eu te ofendo, tem muito mais a ver comigo. Isso a psicologia já fala. Sim. Se talvez eu te machuco, é porque eu tô machucada. Então, eu não necessariamente quero te fazer mal. Se eu passo a perna em alguém no trabalho, não é porque eu quero que aquela pessoa perca, é porque eu quero que eu ganhe. Então, é uma coisa egoísta, mas não é necessariamente pra te fazer mal. Uma consequência que a gente tá aberto a aceitar caso aconteça. Uhum. Mas eu não acho que ninguém faz mal por fazer mal, sabe? Assim, se você não for um psicopata, um sociopata. Eu não acho que Tá. ninguém Tirando é ruim. esses casos. É, mas eu não acho que as pessoas são Uhum. muito ruins. Eu acho que as pessoas tudo pega elas num lugar e você, enquanto pessoa, enquanto líder, consegue se conectar. Seja até em vestimenta, em tênis, você consegue se conectar e você consegue ter um assunto com cada liderado seu. E às vezes Uhum. basta isso, assim, pra você criar uma conexão com ele. Não, eu tenho até uma mentorada que diz: hoje, 80% do meu tempo é pra falar com o meu time. Mas eu Porque acho muito importante. se você não tá com as pessoas, você não sabe o que tá acontecendo. Que dicas? Tô vendo aqui o tempo passando. Aliás, ó, a gente vai ter que ter um outro papo depois disso. Mas que dicas finais você deixaria aqui pro pessoal? Pensa assim, em 3 pontos, pra quem tá ouvindo já falar, nossa, eu posso aplicar isso amanhã. Tá, vamos lá. Eu não Hum. tenho um nome, mas os 3 pontos que eu traria para uma liderança que quer se conectar e se aproximar da geração Z é, com certeza, enviar um formulário para aquela pessoa que está entrando no trabalho. Logo que ela entrou, você manda um formulário e ela vai digitar como ela gostaria de ser liderada. E você coloque as perguntas que você estiver apto a se adaptar, né? Não adianta nada mandar pontos que você não Uhum. quer mudar. Beleza, isso é um. Não tem um nome ainda para essa ferramenta, mas ela é muito boa e a pessoa se sente ouvida. Eu acho muito legal isso que a Lei trouxe no final também. Reserve 2, 3 horas do seu dia para conversar. E que seja, não precisa necessariamente ser conversas de trabalho, mas que você chegue e alguém elogie um tênis, pergunta como ela tá. Se você sabe que a mãe daquela pessoa tá doente, pergunta, porque isso faz muita diferença. Talvez você esteja mudando o dia de alguém e você nem saiba disso. Isso, enquanto líder, é importante para a pessoa se sentir pertencente, feliz e valorizada dentro do trabalho. Eu acho isso muito importante também. E a mentoria reversa, que eu acho muito legal, que conecta júniors com sêniores. Então, pessoas mais novas com pessoas mais velhas. Ajuda a criar pontes e talvez trazer ideias recentes, tendências e incorporar dentro do mundo corporativo onde aquela pessoa ali já conhece bem e já flutua há um tempo. Uhum. E eu acrescentaria um ponto aqui. Invista no seu time. Sim. Porque essa pessoa vai se sentir querida, ela vai sentir que ela tá evoluindo. E nada mais importante do que trabalhar também a comunicação desse time. Porque se essa pessoa se comunica bem, ela vai se comunicar dentro da empresa, vai trazer mais resultado para a empresa Sim. e para você também como líder. E líder, não adianta você achar que você já teve um monte de treinamento e tá ótimo. Sempre tem o que melhorar, né? Isso sim, com certeza. Pessoas que estão lá há muito tempo têm uma mania de, mas eu já fiz esse curso, faz você. Primeiro que eu não sei se você quer fazer o curso que eu fiz. Então, a Uhum. gente tem que primeiro conversar sobre. Segundo que, beleza, você fez esse, mas agora saiu tanto. Gente, o mundo muda. Você dormiu, acordou, que tá bombando é outra coisa. Você dormiu, acordou, saiu uma nova plataforma. Uma IA, você tem que se atualizar. É impossível, não. Uhum. Então, sim, eu concordo. Então, líderes, bora trabalhar comunicação. Para quem não conhece ainda o Civox, vem conhecer. É um grupo que eu tenho de mentorados que já atingiram ali um determinado nível na liderança, onde a gente se reúne para discutir sobre liderança, sobre comunicação, trazer convidados. Então, aqui já estou puxando a Ana. Vamos falar ainda mais de geração Z lá dentro. E a gente tem vários programas aqui, treinamento para as empresas. E vou puxar a Ana aqui agora também. Se o pessoal quiser ter uma palestra de geração Z, como é que faz? Não, é verdade. Se eles pedirem uma palestra da geração Z, eu farei junto com a Letícia. A Letícia vai marcar minha Agora já palestra. me colocou junto. Agora eu farei junto com a Letícia. Se vocês quiserem muito, assim, porque eu tenho um pouco de vergonha. Não, peraí, a gente vai ter que falar desse tema. Não é vergonha. Não é vergonha, só o palco ainda não se conectou comigo. Eu e o palco. Não, eu prefiro uma conversa, sim. Mas eu farei se todo mundo quiser. Boa. E o que você diria para esses líderes que querem melhorar e ainda talvez fique aí em cima do muro se faz um trabalho de comunicação ou não? Para você, como foi? Valeu a pena? Tá valendo? Cara, eu comecei a fazer o meu trabalho de comunicação quando ficou decidido que eu ia fazer toda a comunicação externa da minha empresa. E eu Uhum. não me sentia pronta, né? Apesar, eu sou uma pessoa extrovertida,
Eu falo que eu tenho vergonha do palco, mas na verdade não é a mesma vergonha. Eu não tenho vergonha de subir no palco, mas eu falo rápido. Todo mundo tem problema de comunicação, né? Mas o meu eu falo muito rápido, eu fico ansiosa, e porque eu quero que acabe rápido, eu falo ainda mais. E eu acho que o programa de oratória fez completamente diferença, assim, na minha vida, até pessoal, até como eu me comunico com o meu pai, com o meu irmão, com as minhas amigas, porque eu acho que a fala, a comunicação, ela é feita para construir pontes. E do mesmo jeito que ela pode construir, ela pode derrubar. E eu acho Exato. que a oratória é excelente por causa disso. Você ser um bom comunicador, independente da profissão, é totalmente essencial, é essencial. E se você é pego desprevenido, como eu fui pega desprevenida para esse podcast, eu cheguei sexta-feira de viagem, você consegue se virar, você conseguir externalizar o que você pensa, e às vezes ideias tão boas, esse é seu diferencial, porque a Letícia pode ser muito mais inteligente que eu e ter muito mais ideias, mas se ela não sabe se comunicar, isso não vai chegar em ninguém, e ninguém vai saber quão brilhante você é. Então, a comunicação que vai ser sua vitrine pro mundo. Com certeza. E se você está aí virando porta-voz da sua empresa, como a Ana, também é importante a gente olhar para a comunicação estratégica, para a marca pessoal. Sim. Isso também a gente pode trabalhar. Tanto na empresa da Ana, né? Olha a cara da Letícia. Quanto a gente também pode olhar isso juntos, tá bom? Gente, quem se comunica bem, vai além. Não fica aí sofrendo sozinho, achando que, puxa, o problema é da geração Z, o problema é isso, o problema é aquilo. Você sempre pode melhorar, e você melhorando, você melhora a sua empresa, o seu entorno. E não só a vida profissional, gente, a vida pessoal também. Então, conte com a gente. Obrigada, viu? E obrigada, Ana. Obrigada, Lê. Imagina.